colegas aí desligarem o microfone, tá? Que, inicialmente, eu vou fazer uma apresentação bastante rápida do modal ferroviário. Geralmente, esse conteúdo eu ministrava em 2 aulas, né? Era intermediado também com alguns filmetes históricos bem interessantes, como, por exemplo, lá no modal aeroviário, que tem muita coisa, né, sobre isso. Aliás, eu recomendo, né, uma série que existe documental no The History Channel, que fala como os trens mudaram o mundo. É assim, bastante precisa, né, essa série documental, né, e explica, né, de vários temas, né, do modal ferroviário, né. Primeiro, né, de um ponto que eu costumo discutir muito sobre a geoeconomia do aço, né, de que ele conseguiu, né, trazer a matéria-prima que estava lá no interior para os grandes centros econômicos, né? Então, uma máquina que fez, né, avançar o capitalismo para os sertões das periferias. Tá? Tem também um capítulo sobre transportes de carga, né, explicando, né, como é que, de certa forma, se organiza isso, muitos aspectos culturais, né, da questão da ferrovia. A ferrovia mudou a cultura. Foi com a ferrovia que se acertou horários. Horário de chegar, horário padrão mundial. Né? Então, vamos lá. Então, basicamente é isso, história e contexto, um pouco de economia, falar dos equipamentos, terminais, operação, regulamentação, e no final da aula, o meu bolsista, o aluno João Lúcio, vai fazer uma apresentação, né, sobre o transporte ferroviário no nosso simulador, tá? Para saber, né, como é que a gente estrutura... No transporte Exatamente. Itaipu 1, usando a base do trem de carga de transporte de gado, que é a nossa base. Sim, deixa eu continuar aqui. Então, histórico. Tá? Ele foi importante para a primeira Revolução Industrial. Eu sempre destaco, não existe equivalência entre, assim, é muito comum, né, falar o seguinte, não, a Revolução Industrial foi dos trens. Não, grande parte do que se chama primeira Revolução Industrial é um contexto histórico, né, que inicia, né, com a abertura de canais. Então, a primeira Revolução Industrial na Inglaterra foi através de canais e nem foi com máquina a vapor, foi com moinhos. Então, eu posso dizer que, né, pode-se dizer que, na realidade, seria uma segunda fase da Revolução Industrial, como o João Lúcio aqui colocou, que coloca da máquina a vapor, né? Então, algumas características dela, né, sobre a relação desse modal com o espaço, consumo de espaço. O que é o consumo de espaço? Para você construir a ferrovia, tem que se liberar espaço, tem que se reservar espaço, tanto para os terminais, quanto para as redes. E aí começam algumas considerações. Como é que faz isso? Aí, geralmente, havia a intervenção do Estado. O Estado fazia a concessão e dava, né, cedia aquelas terras. Né? No caso dos Estados Unidos, aqui no caso do Brasil, na Inglaterra, um pouco diferente. Tá? E, logicamente, também interesses econômicos. Né? No caso, tá, onde você estava desbaravando, como foi no caso brasileiro e no caso americano, na margem para o oeste, né, havia aqueles interesses, ó, eu quero que o trem passe na minha terra. Né? Então, tem esse consumo de espaço e esses aspectos políticos. Tem que ter, né, a questão do cuidado dos gradientes e curvas, isso a gente, de certa forma, também dá para perceber no simulador. Veículos têm que ser apropriados, né? Mas existe uma grande flexibilidade deles. Existe a questão, né,
desafiante histórica de bitolas que tem uma variabilidade, se bem que existem muitas soluções técnicas para isso, tá? Estrutura de rede e padrões de eletrificação. De certa forma, né, as ferrovias, né, quando foram construídas nas periferias dos países coloniais que buscavam desenvolvimento, principalmente aqui na América do Sul, caso a gente vê, por exemplo, na Bélgica, né, construiu ferrovias na Argentina, a Inglaterra construiu aqui no Brasil, né, o seguinte, entendeu? É o que se chama, né, numa economia, né, na microeconomia, como lock-in. Lock-in é aprisionamento. Então, você comprava o pacote e vinha tudo, né? Então, quando os ingleses concederam, né, por exemplo, as ferrovias lá do interior de São Paulo, que foi uma malha bastante extensa, né? Desde tudo. Então, a máquina, a locomotiva, o vagão, né, o sistema de manutenção, todo ele era aprisionado, ou seja, você tinha que comprar um pacote completo. Eu faço um paralelo no mundo econômico atual, é o que é a informática. Então, se você compra, por exemplo, Microsoft, tu vai rodar só programas compatíveis com ele, não é isso? Então, o lock-in é um fenômeno econômico, né, comum, né, de padrões de rede, tá? Isso para, de certa forma, ter um entendimento, né, do que é essa economia de rede. Tá? Então, a economia de rede do trem, de certa forma, tem uma representação abstrata na economia da informática hoje. Tá? Olha aqui, ó, né, a questão de linhas de penetração em redes regionais. Temos também conexões transcontinentais. Uma coisa incrível, né? Nos Estados Unidos, nós tivemos praticamente 3 ou 4 ligações transcontinentais na América do Norte, né? Estados Unidos, não, Canadá, Estados Unidos 2 e também México, né? Já no século XIX. A gente não pode garantir assim, temos uma única aqui na América do Sul, que é de Argentina, né, a Santiago do Chile. Qual a importância disso? De uma conexão, né, desse tipo que a gente está vendo aqui, né, que é a transcontinental, tá? É ligar 2 oceanos. Geopoliticamente, isso é muito importante. Aí a gente pega lá as teorias da geopolítica de Mackinder, né, de que isso, de certa forma, projeta poder. Então, os Estados Unidos, né, quando ele conseguiu estabelecer essa ligação transcontinental, criando polos de desenvolvimento no oeste, por isso que falava da marcha para o oeste, também isso no caso do Canadá, o desafio dos Estados Unidos para se tornar uma grande potência foi o quê? Tentar buscar o Canal do Panamá. Mas isso aí não só aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, na Rússia também aconteceu, né? A Rússia, para manter a segurança do maior país, de maior extensão territorial do mundo, né, ele teve que construir a Transiberiana. Por quê? Porque se ele não tivesse uma conexão com o trem, né, de Moscou até Vladivostok, sempre teria ali, né, a ameaça, né, do Japão, né, que era uma outra potência emergente na época. Tá? A Alemanha também se constituiu, né, como uma potência buscando espaços, e aí vem, por isso que, de certa forma, veio todas aquelas teorias de geopolítica da Alemanha, né, empurrando a França do lado, a Polônia do outro, não tinha onde correr. Polônia e, na realidade, Rússia, né, Balcãs. Tá? Então, mostrando aqui alguns aspectos, né, geopolíticos. Aí, justamente, as maiores, as bitolas mais prevalentes, né? Vemos ali o Brasil com a bitola métrica, que é uma bitola estreita. Então, bitolas estreitas, de certa forma, limitam a velocidade do trem. Tá? Nós temos ali a bitola do cabo africana, temos a bitola padrão, que é 1.435, né? E é isso aí, né? Nós temos, né, como
a demonstração aí. A bitola padrão é a bitola inglesa. Se bem que existe algumas outras bitolas, como, por exemplo, a ibérica também, que foi construída com propósitos, né, de comerciais, né? Vamos lá. Está aí, de certa forma, aí uma linha do tempo, né? Da questão, né, do marítimo, né? E rodoviário, ferroviário e aeroviário. Bom, aí o que se chama de áreas ferroviárias. Muitas das ferrovias competem. A gente foi dar uma olhada ali, né, a Union Pacific, né, com a Burlington, Northern Santa Fé, competindo em várias áreas. Isso acontecia muito, né, nos Estados Unidos. Diferente, por exemplo, dos países colonizados que, de certa forma, disputavam, né, né, eixos ferroviários. Então, você tinha áreas ferroviárias, né, de influência, né, de uma determinada ferrovia. Mas, mesmo assim, a gente consegue ver, né, que existem algumas áreas ferroviárias. No caso ali, né, a Norfolk Southern, né, mais para o oeste, né, e temos, né, a maioria dessas ferrovias hoje, de certa forma, né, foram todas, né, aglutinadas, né. A roxinha lá é a ferrovia canadense, né. Bom, então vamos falar um pouco aqui do Brasil, né. Império, na fase 1 e fase 2, começou ali, incipiente, né, ferrovia ali do Recife ao São Francisco, a Dom Pedro II, né, a Bahia a São Francisco, Santos a Jundiaí, aí foi um grande desafio, né, iniciada ali pelo Barão de Mauá, né, que, de certa forma, foi depois adquirida pelos ingleses, que aproveitaram muito, porque, na realidade, ela foi um desafio tecnológico muito grande para a época. E aí, adiante, entendeu? Uma lista de diversas ferrovias que, né, vão desenhando o nosso mapa. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a primeira linha, Porto Alegre, Novo Hamburgo. Então, tem aqui uma mística, né? As ferrovias do Rio Grande do Sul foram construídas para defesa, para se defender da Argentina. Tem um pouco de verdade e um pouco de mito, porque, na realidade, o processo econômico inicial, né, produziu essas, né, deu condições da questão da ferrovia. Porque, na realidade, se fosse somente nessa perspectiva econômica, qual é a razão de ligar Rio Grande do Sul com Novo Hamburgo? Tinha que ligar para a Argentina, né? Mas aí depois a gente vê, né, os traçados, né, ferroviários, né, já mais na época do Vargas, que aí sim teve uma certa conotação nesse sentido. Tá? República Velha, auge da ferrovia brasileira, né, em função do café, e isso durou justamente até a época áurea do café, e quando teve, né, a quebra da Bolsa, não é somente a quebra da Bolsa, nós tivemos problemas econômicos no café antes da quebra da Bolsa, né? Houve uma questão de uma inflação, né, na produção do café, e os preços do café despencaram, que o governo brasileiro falou o seguinte: não, a gente vai comprar o café todo, e usava um café para quê? Para queimar o café na fornalha da máquina, para você ver que desperdício já não era desse tempo, né? Temos ali o Vargas, né, já numa política de Estado novista, né, de desenvolvimentista, né, com o Plano Geral Nacional de Aviação de 34, que tinha esses objetivos aí: ligar a capital federal a uma ou mais capitais dos diferentes estados. Até hoje a gente não conseguiu isso. Os estados do norte estão desconectados. Ligar qualquer via de comunicação da rede federal a qualquer ponto de nossa fronteira com os países vizinhos. Temos ligação até por ali com a Argentina e está, né, parada.
né? Temos com a Bolívia, e pronto. Construir vias de transporte ao longo da fronteira, esquece. Ligar entre si 2 ou mais troncos de interesse geral com o objetivo de estabelecer por caminho mais curto comunicação entre 2 humanidades da federação. E aí, pela primeira vez, em 34, como eu falei, vem essa história de atender às exigências da ordem militar. Então, a origem não tinha nada a ver com isso. A República Nova, na fase 5, aí a gente vê, né, o início do rodoviarismo, né, e, né, de certa forma, começa, né, a nossas linhas férreas a não somente estabilizar, né, como ser enxugada. Então, em 57, a gente tem a criação, estatiza tudo, mas estatiza o seguinte, mas foi pior estatizar. Não. Já em 1930, já tinha as ferrovias quebradas que o governo estatizou. Então, na realidade, o que se criou em 57 foi organizar numa estatal uma rede. O governo militar, né, criou o GEIPOT. Né, aí, de certa forma, eu tenho a minha origem lá, o Instituto Militar de Engenharia, né, tinha justamente, né, um pessoal ligado, né, e até hoje, né, tem gente, o Instituto Militar de Engenharia, tem gente que trabalha com isso. Lá, uma das primeiras pós-graduação que teve no IME foi em quê? Pesquisa operacional e transporte. O meu mestrado foi nessa área lá e tem gente trabalhando com isso até hoje lá. Muito bem. Aí os governos neoliberais, o que fizeram? Bom, concessões, né? Então, isso está desatualizado. Eu peço, né, eu vou indicar para vocês que acessem, né, depois, né, o site lá que eu deixei no Moodle, né, que trata das ferrovias. Tá aí, entendeu? Os nossos projetos de ferrovias. Aí vem as histórias, né? Tem pouca ferrovia no Brasil. Tem. Então, se a gente dá uma olhada aqui agora, a matriz de transporte em TKU, ou seja, equivalente, né, a um container, nós verificamos ali que a China, a Rússia, Estados Unidos e Canadá, que são países com dimensões continentais, né, aqui fala, né, o eixo de baixo aqui é a porcentagem de transporte ferroviário e aqui a porcentagem de transporte rodoviário. Se a gente olha aqui, o Brasil parece um país da Europa, né? Está mais parecido aqui com o país da Europa. Aí, realmente, né, é um modal com pouca presença no Brasil, se a gente for considerar as dimensões continentais. Mas a gente tem que reconsiderar a distribuição espacial brasileira. Por quê? Grande parte de toda a economia do Brasil está próxima do litoral. Então, se a gente tirar toda a Amazônia, toda grande parte do Centro-Oeste, a gente vai ver que, né, talvez, entendeu? Nós tenhamos, né, ele não tem essa dimensão toda, né? Porque o tamanho da bola é, né, a utilização do modal aquaviário. Tá? A gente vê que muito pouco, né? Vamos lá. Aqui, de certa forma, né, a quantidade de milhões de toneladas quilômetros transportadas por diversos países, Estados Unidos, Federação Russa, China, Índia, Canadá. Tá? O que está sendo transportado, no caso dos Estados Unidos, a comparação das matrizes de carga, eu peguei aqui do Plano Nacional de Logística e Transporte do Ministério do Transporte. Esse plano é renovado, né? Tá ali no site da ANTF, que está para a gente fazer uma consulta, tá?
25% ferroviário, 58% rodoviário e aquaviário. A densidade pequena, né? Mas eu estava falando, pensando na coisa, mas na realidade a densidade é uma densidade pequena, mas não é muito, por exemplo, diferente da Austrália. Aqui, grande parte, né? A área por milhões, ferrovia é muito pequena. Mais próxima ali um pouco da Austrália, mas se a gente for ver os Estados Unidos, Índia, né? Um país muito ferroviário, né? A última coluna aqui, a última coluna aqui nos diz, né? O quilômetro de ferrovia pela área. Mas é o que eu comentei com vocês, né? Dispensando as áreas que não tem população nenhuma, na Amazônia mudaria isso. Mas se bem que, nesse caso, a Rússia também, né? Mas a Rússia também é um país que se concentra grande parte, né, em torno ali do eixo, né, bem mais no Ocidente, né? Não tem aqui... o Canadá também. Canadá, tá. Bom, equipamentos de estrutura, né? Aí as concessionárias associadas da MTF, aí já está o nome aí que é MRS Logística, tá? Tem aqui os desenhozinhos, projetos, mas tem, no site tem os projetos que estão sendo apresentados aqui, de expansão ferroviária, e vale a pena a gente dar uma lida sobre isso depois, tá? Tem muitos vídeos sobre isso, mas aqui eu só queria colocar aqui, justamente aí a gente tem um grande projeto, né, que seria, tá, a estrada de ferro aqui, a Transcontinental, que é um eterno projeto, né, que sai lá, né, praticamente do estado de São Paulo, né, e vai parar lá no Peru. Muito desafiador, porque o que acontece? Atravessar esse estado aqui, o Acre, é complicadíssimo, né? Porque é rio atrás de rio, vários, né, rios que são todos afluentes do Amazonas. E eu estou falando rio assim, Rio Guaíba, entendeu? 800 metros de largura, 2 quilômetros, é coisa de, né, de cinema, né? Tá aí, né, algumas considerações, né? Esses projetos justamente têm a finalidade, tá, de dar suporte, tá, à questão das commodities. Eles foram já pensados há muito tempo, né? Eles foram pensados há muito tempo. Depois, durante, né, os PACs da vida, eles foram revitalizados, principalmente no PNLT, mas vindas e indas. Por exemplo, a ferrovia aqui, né? Que é essa. Deixa eu só colocar aqui. A ferrovia Norte-Sul. Sempre confundo essa aqui, Norte-Sul, com essa daqui, que é a Transcontinental. A ferrovia Norte-Sul, grande parte das linhas dela estão construídas. Quase todas, não, acho que já está todas, né? Mas aí, isso lá no governo da Dilma já está construído. Mas como foi um projeto em que envolvia vários entes federativos, e na contratação, por exemplo, os terminais ficaram a cargo, por exemplo, dos municípios, estados, e com a coisa da política ali, aí mexeu tudo, entendeu? Eles não construíram, para não inaugurar a obra. Agora vai começar a inaugurar, porque, né, para a ferrovia, diferente da rodovia, precisa do terminal.
Bom, falei sobre isso. Bitolas ferroviárias. Ué, tá indo de novo? Tá. Os terminais e operação. E aqui as nossas operadoras. Eu só queria também interromper um pouco aqui o compartilhamento e apresentar somente algumas questões, né, que eu acho que está lá no nosso livro, né, no livro. Deixa eu pegar aqui. Tem que tirar. Uau! Deixa eu ver aqui. Está faltando, é que eu não estou enxergando aqui. Será que é isso aqui? Ah, sim, é isso aqui. Bom, então, eu vou só apresentar aqui, bom, a comparação, né? Comparação das eficiências relativas do ferroviário e do caminhão. Tá aqui, ó. Isso para os dados americanos. 450 toneladas milhas por galão. Galão é 4 litros e pouco, né? O caminhão, 105 toneladas milhas por galão. Ou seja, 4 vezes mais eficiente, né? As capacidades de infraestruturas aqui é 6 vezes maiores, e o custo. Bom, aí existe, por isso que, de certa forma, estou falando dos Estados Unidos, existe algumas considerações a ser feitas, né? Isso tem que ser checado, porque os custos fixos da ferrovia são maiores. Aí a gente fica o seguinte, aí vem as ideias dos alunos da logística, que eles adoram essas ideias. Tinha que ter trem em tudo quanto é lugar. Bota trem em tudo, resolve tudo o problema da logística. Bom, gente, não é assim porque, né, nós temos aqui, né, que, de certa forma, até uma certa distância, tá, os custos de transportes, né, do rodoviário é menor. Então, nesse estudo aqui, né, do Paul Rodrigues, ele coloca ali que mais ou menos de 500 a 750 é vantajoso o transporte rodoviário, né? E depois, numa distância maior, de 1.500 quilômetros, é o transporte ferroviário. E aí, depois, mais adiante, o transporte marítimo. Bom, aqui, de certa forma, existe a questão da competição, complementaridade, como eu falei. Ai, bota trem em tudo, já resolve o problema da logística da soja do Brasil. Esquece, meu caro. A soja é plantada no campo, tu não vai entrar de trem lá no campo. Vai ter que botar né? Vai ter que botar no caminhão, vai ter que ter, né, um terminal especializado para isso. Aí o João Lúcio vai ensinar que existe, né, o vagão apropriado para isso aí, tá? Muito bem. Então, nós já, em 35 minutos, eu consegui dar o recado. Tá? Nós iremos continuar a nossa aula agora com a apresentação, né, de como é que a gente pode, né, através do entretenimento que eu falei para vocês, né, praticar, né, essa questão, né, de pensar, tá, o modal ferroviário. Vai lá, João Lúcio, é contigo. Boa tarde, então, Eduardo. A gente vai mais uma vez, então, eu venho em nome do projeto de simulação, então, em nome do EALDO, fazer mais uma apresentação hoje na modalidade, então, de ferroviário. Nós estamos sempre trabalhando com, então,
como o Eldo falou, nós vamos estar sempre nessa aula, né, Eldo? Trabalhando tanto com o ferroviário, hidroviário e o aeroviário, nas 3 aulas seguintes. Isso, Eldo? Sim, para, de certa forma, lá acertar meu projeto, viu, Eduardo? É por isso que a sua presença é importante aqui. Tá? Faremos ferroviário, hidroviário e aeroviário. São os 3 modos que nós vamos trabalhar com a parceria do nosso projeto junto à aula de vocês. Hoje, então, dentro desses 3 tipos, apresentarei a você, então, nessa aula de hoje, a apresentação do modo ferroviário. E a aula que vem, modo hidroviário e assim sucessivamente. Então, você entra no modo Uruguai. Eduardo, se tu quiser abrir o teu jogo aí, fazendo o que eu estou fazendo, é melhor. Eu vou esperar tu abrir aí. Eu acho que o Eduardo já pode abrir o jogo dele e ir copiando o que ele está fazendo. Estou abrindo ele aqui. Tá bom. Pronto. Eduardo, eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou apresentar aqui. Oi, Aldo. Diga. Eu vou fazer o tutorial aqui. E aí depois tu consegue passar um pouquinho da aula. Vamos Porque passar um pouquinho da aula. porque eu Não, a queria. gente só vai, João Lúcio, a gente só vai apresentar aquilo que a gente ensaiou hoje Tá. para não complicar, tá? É que eu queria ensinar depois mostrar para ele no jogo dele como é que ele faz, entendeu? Não, ele sabe, ele vai. Não tem condições. Imagina, João Lúcio, isso aqui a gente vai estar gravando para os outros É, alunos, entendeu? Eduardo, tu vai fazendo o que eu tô fazendo, então. Tu vai vendo o que eu tô fazendo, tu vai copiando. Então, Eduardo, o que eu tô fazendo? Tu entra na página inicial do teu jogo, Eduardo, clica em jogar cenário, Uhum. vai em Uruguai, e aí agora a gente vai aqui, ó. Nós vamos escolher, então, nessa teclinha, Eduardo, de exibir função de indústria, nós vamos escolher, então, a fazenda de Cópice de Uruguai. Tá vendo aqui? Uhum. Então, João Lúcio, só dando aqui uma palhinha. Por que ele escolheu essa daí? Porque, na realidade, a tática do jogo é buscar onde tem muita oferta para ligar No, uma determinada demanda. no caso aqui, Eduardo, aqui na fazenda nós temos várias ofertas, né? A fazenda, no caso, vou mostrar para ti aqui o que tem. Nós temos, então, a usina, nós temos uma mina de carvão, nós temos uma mina de ferro, aqui nós temos uma siderúrgica, no caso, né? E nós temos um bolso de petróleo. Então, esses são os itens de procura que nós temos dentro Não, da as fazenda. indústrias que tem, mas diga o seguinte: se tem a fazenda que produz muito, como é que você como é que E você aqui liga? está a fábrica, então. A gente vai ligar a fazenda Não, aqui. então explica direitinho, João Lúcio, que na realidade a Eduardo, fazenda vai estar ligada ao Eduardo, quê? Eduardo, nós vamos ligar a fazenda a essa fábrica aqui, ó. Sim, mas por quê, João Lúcio? Vai lá Porque na é fábrica, vai aqui. porque na fazenda, Eduardo, ó, precisa ter a fábrica na cadeia, ó. A cadeia produtiva, exatamente. Ó, Eduardo, tá vendo a Uhum. fazenda? A fazenda é isso aqui. A Uhum. fábrica é isso aqui. Então, a gente tem que ligar isso aqui com isso aqui. Uhum. Para poder ter uma cadeia produtiva. Agora eu vou mostrar como fazer a ligação e aí depois tu vai, não precisa copiar o que eu estou fazendo. Outro momento é o do marca para a gente poder ir treinando. Vamos lá então, vamos começar então. Primeiro ponto, a gente vai criar a nossa estação, nosso terminal ou a nossa estação no caso. Não, a garagem. Isso, a garagem. No caso, o local que a gente vai liberar ou comprar os ônibus. No caso, vai ser essa aqui, Eduardo. Essa que está com a boca para dentro, no caso, para fora. Uhum. Então, tu bota aqui no ladinho, comprou. Gastou 2.134, tá?
é o valor dessa estação. Agora tu vai construir a tua rodovia. O João Lúcio, ele está colocando ali na cidade porque podia ser colocado em qualquer lugar, mas num planejamento assim, né, nós iríamos planejar uma rede toda. Esse trem poderia, por exemplo, servir as diversas fábricas que existem na região. Então, mas para a gente só aprender né, o simples, ele vai agora, tá? Uhum. E aí tu vai criando a tua via. Uhum. Aí vai dar problema, João Lúcio. É melhor você pegar o terceiro. Esse aí, isso. Obrigado, Elton. E tu vai criando até chegar lá. Só que tu vai deixar 3. Aí ele liga direto aqui. Isso. Agora, tu vai fazer uma outra via ali no canto. Então, tu vai pegar, no caso é essa aqui, no caso vai fazer aqui. Então, tu vai vir aqui, vir aqui, vir aqui, que é onde vai estar construída a tua estação. Agora, tu vai ligar essa com essa. Então, tu vai vir aqui, vir aqui, vir aqui, vir aqui. Ligou. É a primeira ligação. Agora que tu ligou, tu vai fazer a construção da tua via. Então, você tem que botar mais uma aqui, senão não vai dar. Agora tu vai construir... Põe mais uma aí, João Lúcio. Põe mais uma. Aqui? Para caber a estação. Isso. A gente agora vai construir a nossa estação, tá, Eduardo? Então, aqui tá aqui, vai botar em 4, no caso. E aí, tu bota a tua estação. Colocado. Agora tu vai construir o seu ponto de controle. Então tu vai botar um ponto de controle bem aqui. Agora tu vai fazer a tua via completa. No caso, essa aqui. Uhum. Tem que fazer uma via. Aí tu fez essa via aqui. Tu vai fazer agora... Ô, Helder, a gente tem que fazer pra cá também, né? Não, só vê onde é que tá a fábrica e liga. Tá. Deixa eu fazer uma via aqui. Só um pouquinho. Sim, tá bom. Vou poder ligar a fábrica. Agora sim. Vamos lá. Isso, vai ser melhor de ligar assim. Agora, vamos construir a via da fábrica agora. Vamos lá. Uhum. Isso. E aí, vamos construir a estação. Estação. O ponto de controle. Uhum. E aí, vamos ligar agora. Vamos ligar. Vamos Lúcio, diminui um pouco o mapa para enxergar os dois. Isso, como você fez. Isso. Lá naquele sinal de menos. Isso aí. Isso. Só um pouquinho só. Para poder fazer a ligação, tem que botar mais um ali, senão eu não vou conseguir ligar. Deixa eu fazer. Vamos lá.
Vai a ligação. Vamos ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa. Acho que ali vai ficar muito grande. Não, Só tá eu. bom. Não, ficou muito grande. Vamos lá. Tenta apertar e arrastar, João Lúcio. Isso. Deu para ligar direto. Liga direto. Ah, ligou direto. Isso aqui de ligar direto eu não tinha conseguido. Eu tinha que botar aqui no canto e botar um pra cima. Mas vai aprendendo, é isso aí. Dessa vez eu consegui ligar direto. Eu não tinha conseguido ligar direto assim, Aldo. Tá ótimo. Lá, agora o que precisa, João Lúcio? Vamos comprar o nosso tem agora, o Eduardo. Então vai ser tem de carga de gado, Eduardo. Aí vai ser uma locomotiva e 3 vagões. Feito, comprado. Não, só tem um vagão. Compra mais vagão. Eu comprei 3. Ah, então tá bom. Perfeito. Vou comprar 5. Ficar Bom, mas o que acontece? Aí você tem que aumentar essas estações. É? É. Então tira um vagão desse. Isso, pronto. Aí já tá certo. Eu botei 4. Não tem problema. Deixa assim. Como é que eu excluo um vagão aqui? Só você clicar nele e dar um delete assim. Você clica em cima dele e dá delete que ele... Né? Ali, ó, tem aqui, ó, excluir aqui, ó. Como que exclui? Aqui, ó, tem aquele botãozinho ali que dá um X aqui, ó, lá de cima, Esse? Acima. Tia mais um? Não precisa, pode deixar. Bom, Mas não vai ser... Melhor tirar, porque a gente testou com 3 só. Vamos lá, então. Vamos clicar nele aqui. Vamos lá. Vai o nosso momento. Vamos lá, então. Vamos dar a nossa vida. E pra cá. E pra cá. E para. E ele vai. Vou comprar outra agora. Eu vou fazer 2. Hoje eu vou fazer 2 tens, Aldo. Gosto muito de ter. Que o segundo tem. Não, para fazer 2 tens tem que fazer 2 vias, né? Sim. Já resolvo isso. Aqui. Deixa quieto. Aldo, como é que eu faço? Deixa quieto. Já resolvi. Vamos lá, vamos ver. Ele tá enchendo? Ele tá enchendo! Não, ele não carregou. Não, o outro tem... Tá. João Lúcio, tá aqui, ó, deixa eu explicar. Olha aqui, ó. É bem interessante que o trem, né, no jogo, hein, Eduardo, ele tem alguns dados de coisas que seriam vistos ali na disciplina de pesquisa operacional B. Por exemplo, a confiabilidade. Na hora de escolher o veículo, é interessante se ver a confiabilidade, tá? Por quê? Porque, quanto maior a confiabilidade, mais tempo, né, ele funciona sem dar problema. Ele vai voltar, na segunda vez ele vai fazer isso, João Lúcio. É que não... Eu sei. Tá indo vazio. Não clica em nada, porque senão ele... Pronto. Vai lá.
Parou. Vai retornar. Ele vai juntar. Intervalo de manutenção ele tá. Intervalo de manutenção por causa da confiabilidade, né? A confiabilidade dele, né? Ele checa se precisa ser consertado ou não. Agora vai encher. Ó, Eduardo, olha. Tá enchendo. E botou menos do que tinha que botar. Mas a produção deu no máximo da produção, entendeu? É isso, Eduardo. Eu acho que é isso, então. Só deixa ele chegar na estação para mostrar ele esvaziando e entrando o dinheiro. Ó, tá vendo? Diminuiu ali, ó. Aí já deu um lucro. Vamos ver ele de novo enchendo. Vamos ver a segunda vez que ele enche. Vamos ver qual o lucro que vai vir. Vamos lá, deu quanto de lucro ali? Deixa eu olhar aqui a tabela de lucro. Deu quanto de lucro? Empréstimo feito, 1.200 de empréstimo. Mas ali é que eu não estou conseguindo enxergar, João Lúcio. Deve estar aqui, ó. Nesse valor aqui, né, ele teve um prejuízo menor do que do ano passado, entendeu? Ele vai amortecendo os prejuízos depois da lucro. Encheu 25 de gado, agora encheu mais. Agora encheu mais. Agora ele teve menos prejuízo. Ele teve um empréstimo maior, na verdade. Ele fez um empréstimo maior aqui. Não tem empréstimo. O empréstimo já foi feito no começo do jogo. Agora, na realidade, tá, ele vai simplesmente, né, tentando amortizar as dívidas. Vendendo, entendeu? Fazendo a conexão de oferta e demanda. Ali, ó, agora está esvaziando, né? Tem ali o custo operacional e o pequeno lucro. Tá? Bom, isso aí não significa nada. Pode fechar isso aí, é só a questão da inteligência artificial dele. E aí, então, hoje, dessa vez, o lucro que deu 10.360, o lucro final. Tá bom. Então é isso aí. Pagar, na verdade, aqui no caso, tem que pagar, no caso, 40 mil aqui. Então, assim, muita coisa que a gente fez, no caso, né, ele é um lucro que nós conseguimos, então, deu 10 mil e 40 mil no total aqui. Deu João Lúcio, agora eu vou encerrar a aula. Vou. Tá ótimo. Eduardo, então foi isso que eu te apresentei, então, sobre a construção do ferroviário. Tu tem alguma dúvida de como montar ele ali? Não, até que não. Eu consegui pegar bem a parte de montar e também de acionar Tu quer me apresentar rapidinho o teu jogo? Não, João Lúcio, chegou. Chegou. Nós temos 5 minutos já. Não, eu vou terminar a aula. Pronto. E outra coisa que eu queria ver também, João Lúcio, se dá para conectar dois modais, por exemplo, quer conectar um modal rodoviário com um ferroviário. Aí você tem que, de certa forma, colocar estações próximas. Estação próxima. Mas na realidade essa intermodalidade não é bem representada no jogo. Uma das questões de se praticar o jogo é justamente saber o seguinte, onde é que está o furo no modelo. O modelo é só uma representação. Então, obrigado pela presença aí. Que bom que eu consegui te explicar, então. E semana que vem eu volto de novo aqui, então, para explicar um pouquinho do rodoviário e depois do aeroviário. Tá bom, João Lúcio. Show. Deixa eu terminar a aula aqui. Outra coisa que eu queria ver contigo antes de terminar a aula é em relação à atividade
da modal aeroviário, que o senhor falou que ia estender um pouquinho. Ah, tá, eu vou fazer isso agora. Vou dar mais uma semana, exato. Vou fazer isso agora que eu acabei de esquecer, mas tá tranquilo. Tá, do aeroviário e desse daqui também, tá? Acho que o pessoal não tem, consultado, o que houve? Desistiram do curso? Senhor, também não sei, pesquisa operacional também o pessoal decaiu bastante, né? Não sei o que está acontecendo, pra falar a verdade. Mas, né? Então, o que eu estou apresentando está bem tranquilo, né? Assim, conectar, né, de certa forma, os conteúdos, assim, com uma atividade que a gente poderia desenvolver no laboratório, né? E pensar. Agora, esse é o cenário simples. Agora tem um cenário bem interessante, que é um cenário histórico chamado Cuba. E Cuba foi o primeiro país latino-americano a construir ferrovias. E construiu ferrovias, era a colônia da Espanha, construiu ferrovias antes da Espanha. E ali, na realidade, a Cuba colonial, né, da época colonial, que você, ali sim, é uma ilha, né, aí fica, de certa forma, bem interessante de como é que você tem que planejar, porque no cenário, ele acaba representando a topografia, ali, por enquanto, o João Nunes apresentou tudo no plano, né, mas quando você coloca uma topografia acidentada, aí você tem que fazer um planejamento melhor. E no caso do cenário de Cuba, você tem que buscar, que seria um eixo, né, que cortaria, por exemplo, toda a ilha, né, de uma ponta a outra, né, saber onde é que você vai colocar, tá certo, as suas estações, tá? E é um cenário, assim, né, de um transporte, né, no caso, lá seria de transporte de frutas e de cana-de-açúcar, né? Tem vários. Tem os cenários mais complexos, por exemplo, do Reino Unido, que aí é bastante a parte da Revolução Industrial, tá? Então é isso, e na aula que vem a gente se reúne, eu agora já atualiza aqui o nosso calendário, então, tá bom? Para vocês, as atividades, dando mais uma semana aí. Então tá, até mais. Até mais, senhor. Até mais. Tchau. Mas só semana que vem volto para apresentar então o cenário de rodoviário com a apresentação do Open Transporte sobre rodoviário. Nos encontramos na quarta, senhor, para fazer esse ensaio. Sim, com certeza. Às 7 horas. Tá bom, então. Tchau, então. Tchau, Eduardo, pela presença. Muito obrigado. Eu agradeço. Eita.